Desde que a humanidade existe, as mulheres são sinônimos de força. Força essa que veio da vontade de ter seu espaço e reconhecimento na sociedade e da luta pelo direito de ter seus corpos e vidas respeitados. Apesar dos grandes avanços ocorridos ao longo dos anos, ainda há muito trabalho a ser feito. Porém, hoje podemos nos inspirar em grandes mulheres que passaram pela história e nos mostraram que temos que batalhar pelo que acreditamos e que ninguém pode nos impedir. E é para essas grandes mulheres que dedicamos o nosso projeto. A forma que encontramos de homenagear os seus legados foi através de um ensaio fotográfico, onde nos caracterizamos como 8 mulheres que fizeram história. A mudança é externa, mas volta o nosso olhar para nós mesmas, como mulheres que ainda estão no começo de uma grande história. Para iniciarmos, foi feita uma pesquisa sobre cada uma das 8. Levantando e enaltecendo seus feitos. Após essa etapa, foram escolhidos autorretratos dessas figuras marcantes e, a partir deles, foi observado cada detalhe que traríamos para as fotografias. Então, reunimos todos os elementos necessários a partir do que tínhamos em casa e começamos a caracterização. Cada parte foi levada em conta para a caracterização trazer o máximo de referência da mulher representada. A maquiagem, usada para realçar os traços marcantes, as roupas e penteados, respeitando as épocas das fotografias, e o estilo de cada mulher escolhida. E os acessórios e adereços usados como complementos à composição. Então agora é com vocês, as mulheres que fizeram história. Anita Garibaldi foi a heroína dos dois mundos. Recebeu esse título por ter participado no Brasil e na Itália, ao lado de seu marido, Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas. Lutou na Revolução Farroupilha, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália. Anita nasceu em Laguna, em Santa Catarina, no ano de 1821, e com a morte de seu pai, foi obrigada a se casar aos 14 anos com um sapateiro da região. Porém, o casamento durou apenas 3 anos. Em 1839, Anita conhece Giuseppe Garibaldi, general italiano que desembarca no Rio de Janeiro em 1835, fugindo de seu país. No ano de sua chegada, iniciou-se no Rio Grande do Sul a Guerra dos Farrapos, onde Giuseppe e Anita também participaram. Em 1849, Garibaldi e Anita seguem para os combates de Roma, mas são perseguidos e durante a fuga de Roma, vestida de soldado e grávida de 5 meses, Anita Garibaldi adoece em Orvieto, próximo à província de Ravenna. Acometida por febre tifoide, ela não resiste. Anita faleceu em Mendrioli, na Itália, no dia 4 de agosto de 1849. E em Roma, na colina de Gianicolo, em sua homenagem, foi erguido um monumento equestre, onde foram enterrados seus restos mortais. Maud Stevens Wagner, nascida em um condado do Kansas chamado Lyle, em 1877, norte dos Estados Unidos, foi a primeira tatuadora conhecida no país. Iniciou essa jornada saindo da casa de seus pais, que moravam em uma fazenda pacata, no início da vida adulta, e se juntou a uma companhia circense, onde trabalhava como contorcionista e trapezista. Ao longo de sua carreira no circo, Maud viajou vários lugares do mundo, onde fazia suas apresentações. E em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, em Missouri, conheceu Gus Wagner, que era um ex-marinheiro que aprendeu a tatuar durante suas viagens. Gus se encantou com Maud e convidou-a para um encontro, porém foi surpreendido com uma resposta positiva caso Gus a ensinasse a tatuar. E assim foram casados por muitos anos, viajando a América e levando a arte da tatuagem para todos os lugares onde passaram. Maud foi reconhecida como a primeira tatuadora dos Estados Unidos,
dando frente para várias outras mulheres seguirem neste mesmo ramo. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México. Com uma vida marcada por paixões, dor, sofrimento e perseverança, Frida Kahlo levou ao mundo as cores vibrantes e a energia do povo mexicano em suas roupas, adereços e pinturas. Desde muito jovem, Frida teve que lutar por sua vida. Com 6 anos, contraiu poliomielite, que a deixou com sérios problemas nas pernas. Mais tarde, aos 18, sofreu um grave acidente, que a deixou acamada por um longo período. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar a sua imagem, com um espelho pendurado à sua frente e um cavalete adaptado. Dizia: "Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?" Frida retratava sua vida em suas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes, características únicas das obras de Kahlo. Frida lecionou artes na Escola Nacional de Pintura e Escultura, recém-fundada na Cidade do México. Além de ter suas obras artísticas reconhecidas no mundo todo, foi uma defensora dos direitos das mulheres, tornando-se um símbolo do feminismo. Neorregionalismo foi a expressão literária que marcou a época em que Clarice Lispector lançou o exemplar Perto do Coração Selvagem, que se destacou perante sua linguagem, vocabulário e expressões, quando na época os autores escreviam principalmente sobre os problemas sociais do país. A forma de expressão da autora foi definida por contos um tanto quanto estranhos e ao mesmo tempo fascinantes, pois Clarice era uma figura magnética, devaneava sobre o seu sentimento de estranhamento, de não pertencente ao mundo em suas histórias. Malala Yousafzai é uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Ela nasceu no Vale de Swat, no norte do Paquistão. Ao nascer, nenhum vizinho foi dar parabéns aos seus pais, pois na região do Paquistão só o nascimento de meninos é celebrado. As meninas são obrigadas a se casar cedo, ter filhos aos 14 anos. Porém, Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou desse destino graças à sua família, que sempre apoiou sua vontade de estudar. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. No ano de 2010, Malala, que já era conhecido por defender o direito das meninas à educação, começou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, o ônibus escolar em que Malala estava foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram: "Quem é Malala?" Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou 3 tiros em sua cabeça. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito da educação. Em um discurso para a ONU, Malala deixa claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Marie Curie foi uma pioneira, tanto por sua coragem e determinação, como por suas descobertas científicas. Ela não só foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em ciências, mas também a primeira pessoa a receber 2 vezes essa condecoração. Nascida na Polônia em 1867, Marie estudou Química e Física na França. Foi ela que deu o nome ao termo radioatividade e descobriu 2 novos elementos químicos, o rádio e o polônio. Seu primeiro prêmio Nobel, pelas pesquisas sobre radiação, em 1903, foi dividido com seu marido, Pierre Curie. O segundo, em Química, em 1911, deveu-se à descoberta do elemento rádio. Marie mostrou que as mulheres podem estar onde elas quiserem, como na ciência. Sua contribuição nessa área foi de imensa importância e seus estudos são um grande legado até hoje. Princesa Diana de Gales foi um membro da família real britânica entre 1981 e 1996 por seu casamento com o príncipe Charles. Ela foi estilizada como princesa do povo devido ao seu carisma, simpatia, espontaneidade e dedicação a causas sociais. Diana morreu após se envolver em um acidente de carro na cidade de Paris, em 1997, e sua morte gerou grande comoção mundial e culminou em um amplo luto público pelo Reino Unido.
Seu funeral foi acompanhado por cerca de 1 milhão de pessoas em Londres e foi o evento não esportivo transmitido ao vivo para a televisão mais assistido da história do país, com uma audiência global estimada em 2,5 milhões de pessoas. Após a sua morte, foi criado um fundo memorial que leva seu nome. Em 1997, a campanha internacional de proibição das minas terrestres, causa pela qual Diana advogou, recebeu o Nobel da Paz. Uma autora das artes visuais da cultura brasileira, Tarsila do Amaral é um grande nome da pintura do cenário internacional, representando uma arte genuinamente brasileira. O famoso quadro Abaporô, uma das obras mais importantes da cultura brasileira, é de sua autoria. Certamente todos já viram este quadro em algum lugar. As obras de Tarsila são bastante variadas, mas há um aspecto bem comum, o desejo de representar pessoas e paisagens brasileiras. Sendo assim, ela pintou temas tropicais da área rural do Brasil, assim também como retratou cenas urbanas transformadas pelo processo de industrialização. No início do século passado, as mulheres exerciam um papel de quase total submissão aos homens. Transgressora, Tarsila foi na contramão dos costumes da época e se separou do primeiro marido. Para ela, era inaceitável assumir o papel de dona do lar e abdicar de suas pretensões artísticas.